Olá pessoal, o presidente Temer vai assinar durante o carnaval um decreto que permite ao Brasil vender as terras nacionais para estrangeiros. Para você ter uma ideia de como isso é complexo, ele está deixando o assunto pro carnaval e não vai passar esse assunto para deputados e senadores. Ele vai assinar um decreto e vai vender tudo que pode durante o tempo que esse decreto tiver validade. O que significa vender terras nacionais para estrangeiros? Não tem nada a ver com aquela antiga ideia de privatização. Terras nacionais para estrangeiros significa que nós podemos nos tornar turistas dentro do nosso próprio país. Imagina aquelas coisas extremamente estratégicas e extremamente lucrativas que são realizadas hoje no Brasil e por causa disso geram lucro para a população. Pensa numa hidrelétrica que foi construída num município e porque ela foi construída no território daquele município, num local onde tem alto potencial de geração de energia, aquele município recebe pagamentos mensais daquela hidrelétrica e investe esses pagamentos, por exemplo, em escolas, vias públicas, enfim, da forma que o prefeito quiser. Isso não vai acontecer mais, porque provavelmente nosso código administrativo vai ser modificado para permitir que os estrangeiros cheguem, utilizem as terras que eles comprarem e não deixem nada para a população. Uma outra coisa muito importante que o Brasil tem hoje é a biodiversidade do estado do Amazonas. Hoje em dia, existe um debate muito grande no mundo sobre transformar o Amazonas em patrimônio da humanidade. Só que o Brasil, nos governos anteriores, brigou contra isso. Hoje, o Brasil vai permitir vender grandes áreas do território nacional e dentro dessas áreas, a gente pode ter a biodiversidade que seja capaz de resolver os problemas de doenças de todo o mundo. Se o Brasil hoje é, digamos que o berço da solução das doenças do mundo, toda a lucratividade relacionada à utilização do Amazonas vem para o povo brasileiro. Mas se o Brasil vende o Amazonas, toda essa lucratividade vai ficar para os gringos que comprarem. Uma outra coisa que o Brasil tem muito lucro e constrói várias cidades é a mineração. Se você pensar em cidades que sobrevivem da mineração, exatamente porque áreas daquelas cidades são utilizadas para mineração, a partir do momento que o Temer vender áreas que são cheias de minério para os gringos, eles vão lá, vão tirar o minério e não vão deixar absolutamente nada para aquela sociedade. E quando a gente pensa em várias áreas que o Brasil tem para produção agrícola, o governo vai vender essas áreas agora para gringos e os gringos vão começar a utilizar grandes máquinas para produzir agrícolas e os brasileiros vão ficar cada vez mais para trás. Então, a gente para e raciocina. Por que o governo Temer está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele vende essas grandes áreas para os gringos agora, no momento em que o Brasil está extremamente desvalorizado e ele recebe isso por fora na Suíça, gente. Tudo que ele negociar agora nesse momento de crise, os compradores sabem que tem muito mais valor do que o valor que eles vão pagar agora. Então eles pagam uma beirada, que é a propina, lá na Suíça. Observem como essa crise foi criada. A crise em 2013 começou a desvalorizar tudo que o Brasil tem. Aos poucos, o Brasil foi perdendo valor. E no momento em que estamos, em que o Brasil tem o menor valor de mercado da história do real, o Brasil vai começar a vender tudo. Ou seja, é o pior momento para vendermos as coisas. É o momento em que o que a gente tem não vale absolutamente nada. Então, depois desse momento especulativo, em que o governo vender tudo para os gringos e o Brasil voltar a crescer, o que o gringo comprou por 10 vai valer 100. Então, vamos ficar bem esperto com o que está acontecendo com o Brasil agora. Eu falo para você, o que o Temer está fazendo é tirar o que é meu, o que é seu, o que é dos seus filhos. Se nós não agirmos agora, nós estamos vendendo o nosso país, que é a única coisa que a gente tem para os gringos. Muito obrigado, reflita sobre isso e até mais.